que eu acho? Esse movimento, então, tá falando da perfeitinagem, né? Porque, para mim, hoje a gente tem que fazer um movimento oposto a esse, ou em combate a esse, que é o movimento traficante, certo? Onde tem uma cafetina, tem um traficante. E para mim, esse movimento de traficante está no sentido de entender como trazer para esse lugar sabedorias nossas, que a partir de uma reflexão profunda, né, constante sobre negociação, sobre o que que a gente entrega, o que que a gente não entrega, isso também está em jogo, né? O que que eu posso entregar para esse espaço que não vai ser é, não vai virar uma armadilha para a gente, por exemplo, pensar o Pajubá, né? Pajubá deve ser traduzido? Há um, si- cabe para o Pajubá um sistema de tradução? É sobre essa lógica de linguagem? Eu acho que não. Né? Acho que está ali clamando, cobertos por outra lógica de segredos, tudo isso, que são linguagens que a academia não vai exatamente dar conta, pelo menos agora. Né? Então, eu tô falando de todos esses processos porque eu acho que a relação que eu tenho com a universidade, eu escrevo até essa pista de amor e ódio. Eu lembro que quando eu estava em algumas fases assim, na graduação, né, devido às facetas políticas assim das épocas, né, aos acontecimentos políticos das épocas, a gente chegava no ponto de, caraca, eu critico tudo isso, mas eu tenho que defender isso aqui, né? Existe essa contradição, defender essa universidade pública e que a gente queria que fosse gratuita e de qualidade, né? É assim que a gente falava, acho que ainda fala. É, mas ao mesmo tempo, isso aqui não é nosso, isso aqui não foi feito para a gente, né? A gente está tendo que tomar de assalto mesmo. E essa relação, então, com as mesas de dissecação, ela se atualiza, né? A gente vê aí, por exemplo, no Brasil, uma série de, de autores que por muito tempo foram referências, né, muito importantes assim, para construir um campo de pensamento em gênero, por exemplo, e que hoje se sentem super ameaçados com esse avanço das travestis pensando, de pessoas trans pensando, né? E produzindo, gente, pensamentos que são assim, ó, destoantes, que são dissensuais. Vocês não têm noção o quanto que são. E isso é maravilhoso, né? E de outra forma, eu acho que a gente fala pouquíssimo sobre isso, mas tem uma coisa que a gente também não é necessariamente, não sei nem se eu devo falar sobre isso, mas vou falar. A gente também não é necessariamente recebida de muito bom grado por um movimento, por alguns tipos de movimentos trans na sociedade, né? Ainda há uma relutância muito grande de alguns movimentos de alguma forma contribuírem até com aquilo que a gente, enquanto pessoas trans, estamos produzindo na universidade. E encaixam a gente no lugar, então, né, eu sou academicista, tudo isso, assim, são palavras também que não fazem sentido, parece que tu fala quem rejeita vacina, pelo menos aqui na nossa realidade, não fazem muito sentido, mas que são herança de todos esses traumas construídos a partir de um olhar cisgênero sobre as experiências trans, né? E que ainda tentam repito, né? Ainda tentam se sustentar nesse lugar, se sentem ameaçados, né? Então, uma colega minha de doutorado, agora já estou tá indo pro fim, eu vou falando mesmo. Tem uma colega minha de doutorado que é professora em uma universidade do Sul, e ela teve um dia que a gente discutia na aula, assim, muito tranquilamente, até eu tenho exercitado esse lugar tranquilo, porque parece mais ameaçador para eles, eles não esperam isso. Essa Ravena doce e gentil, e eu gosto muito desse lugar. A gente discutindo muito tranquilamente, eu muito doce e gentil, né, numa manhã de frio, no sul do país. E essa gata professora, universitária assim, há muitos anos, ela chega em um momento da discussão que ela não encontra outra saída e que ela olha para mim, assim, numa sala cheia de gente. Mas ela olha para mim e diz assim: Mas afinal, o que que você quer? Você quer tomar o meu lugar? É sobre isso? Você quer que eu entregue a minha cadeira para você? E aí eu fui num limiar daquilo que eu podia ser gentil e disse sim, né? Sim, é isso mesmo, gata. Mas aí me vi convocada a elaborar uma outra coisa, que é assim, sabe?
vai ter um tempo em que a gente vai ter que largar certos ossos aí e começar a pensar de outras coisas, né? E às vezes eu vejo esse tempo chegando para mim, com 27 anos, me vejo diante de coisa que eu não consigo, não é uma questão de etarismo, mas que eu não consigo talvez lidar com tanto fôlego como eu lidaria antes. Me vendo assim, criando poeira enquanto há certos conceitos, enquanto há certos modos de fazer, sabe? E isso é um processo que a arte vem para me ajudar a dizer assim, peraí, que certeza é essa que você está construindo? Que lugar confortável é esse, né? Então, acho que tem muito desse desconforto. Acho que a entrevista tem a ver com isso, né? As entrevistas têm a ver com essas zonas de desconforto, né? Então, acho que tem muito esse lugar de desconforto que tem a ver com ser continuamente perturbada, a pensar de outras formas, a ativar outros modos de fazer para conseguir ir na padaria e comprar um pão. Era sobre a universidade, foi indo, né? Mas acho que é esse processo, assim. Então é aí que entra o Celestino, é aí que entram Regi, Jares, né? E quem estiver assistindo, acho que é aí que entra esse lugar dessa crise, né? É porque é encontrar, para mim, e eu tento muito trabalhar isso com meus alunos, assim, nos espaços quando eu dou aula. Tento muito trabalhar isso com os atores, com bailarinos, em espaço de criação, que é entender que a gente tem esse espaço, não é a terapia, né? Não é a arte terapia, onde eu trabalho não é arte terapia, tá? Não tô falando que isso é ruim, tô falando que onde eu trabalho não é. Mas é um lugar onde a gente vai ter que lidar inevitavelmente com as nossas crises. E às vezes isso não sai no arte salva, não, tá? Isso sai em vários lugares. Eu tento sair muitas vezes por um pessimismo criativo que me interessa, assim, né? Um pessimismo não paralisante. É, mas que é esse lugar de elaboração não racional, mas de sentidos mesmo, de crise, né? Tem que ser esse o lugar da escrita, tem que ser esse o lugar dos nossos processos de criação em arte, né? Não sei se enquanto sala de aula a gente tem dado conta disso também, porque é muito cristalizado esse lugar, né? Então, às vezes, o professor vira o psicólogo, o pai, a mãe, né? A solução, mas é um lugar mesmo, assim, de se deparar com esses fantasmas que assombram a gente, com esses fantasmas que a gente precisa invocar para continuar vivendo. Lidar com. Eu penso muito na cena, por exemplo, né? A gente está todo o tempo ali numa coisa de. Como que é o nome do que olha para o rio e vê a própria imagem, gente? De Narciso, né? Que na verdade não é um Narciso que se apaixona por si, é um Narciso que se apaixona pela sua imagem. Então tem uma outra coisa aí que interessa, que é esse olhar que tá te vendo em cena, sabe? E que você precisa se exibir o tempo todo. E que a exibição não pode seguir a uma ordem moral de que, isso é ruim. Você precisa ser cabotina. Você precisa conquistar o outro. Você precisa saber seduzir, né? Às vezes da forma mais, da aparência mais feia que você tiver, que você conseguir fazer, mas você precisa seduzir o outro, né? Ou esse público que tá ali contigo. Então, isso tudo, já nem sei onde eu tô, mas esse processo é muito também sobre um processo de existir enquanto travesti ou enquanto esses outros seres que a gente vem construindo, sabe? Ultimamente eu tenho pensado muito nesse lugar da travestilidade a partir de um lugar que é a cavala. É esse pensar meu corpo que é grandão, essa coisa cheia de tatuagem, essa coisa que chama a atenção, mas é uma coisa que eu trabalho com ela e que eu vivo dela, né? Então, como que eu ali estou operando um processo que é de também ser hiperbólica, também ser exagerada, essa coisa que o funk vai chamar de cavalona. Aí me vê um lugar, como é então que eu vou construir uma trava cavala? Como é que eu vou então aprender com a cavala, que não é um cavalo nem uma égua, é uma cavala. Já começa aí que é uma coisa meio híbrida, né? Como que eu vou aprender com esse lugar da cavala?
a me comportar enquanto atriz ou a atuar enquanto personagem, que também é ser professor, que também é ser, sabe? São exatamente esses cruzamentos, essas encruzilhadas ou encruzitravas que me interessam na produção de vida, de pensamento, de arte. Uhum. Deixa eu te perguntar sobre o seu último trabalho, né? Queria te ouvir um pouco. Sua exposição no Museu de Arte Contemporânea, né? Primeiro, você fala de uma transancestralidade Hum, ao se referir a Márcia Mendonça, uma artista trans de Limoeiro do Norte, né? Até hoje o afresco de Nossa Senhora da Conceição está na igreja de Limoeiro do Norte. Foi ela que fez, né? Assim, então, ela é uma artista barroca, a verdade é essa, né? Assim, dos anos 70, 80, e pouco referenciada, pouco lembrada, né? E nessa sua exposição, em que você vai trabalhar o calor, a peste, não é isso? Você faz uma referência a essa ideia de uma transancestralidade e a Márcia Mendonça. Queria te ouvir como foi esse encontro com a Márcia Mendonça e como você formula essa ideia da transancestralidade para formular a sua exposição. gente, foi um encontro. Exatamente nesse lugar que eu estava falando de crise. Nossa, eu li uma tese de 600 páginas, uma tarde sobre a Márcia, no momento que eu estava Uhum, assim, muito sensível. E terminei a tese com questões que para mim eram muito bobas, mas que ali ficaram muito importantes, que é, meu Deus, eu sou ela. Eu estou vivendo o caminho dela. Não sei. E que desde aí tem me acompanhado muito, enquanto tem sido uma fantasma que talvez eu mais invoco uhum, para as minhas criações, né? A Márcia Mendonça, essa artista que nasceu lá, né? A gente tem que falar, porque tu disse que não é lembrada, ela não é conhecida, uhum, entendeu? As pessoas trans, assim, nem as pessoas trans, por exemplo, têm ideia de quem foi a Márcia Mendonça, que até hoje é a quinta maior pintora de arte sacra do mundo, uhum. né? As pessoas de Limoeiro, muitas pessoas de Limoeiro não conhecem Márcia. É, a Márcia Mendonça, essa artista que nasceu em Limeira do Norte, né, na década de 40, e que vai ter uma vida toda, né, muito próximo dessa educação de seminários, educação de padres, que tal hora vai para a Europa, que transiciona, né, começa a se entender enquanto transição, na verdade, que começa a se submeter a vários procedimentos cirúrgicos, inclusive, né, Uhum, que são para aquela época muito distantes, muito inacessíveis, né, como redesignação sexual. Era uma coisa que pouquíssimas gatas conseguiam fazer na época, né? Não tô falando sobre isso é princípio de nada, tá, gente? Tô falando aqui da história da gata, né? Então, que vai ter um lugar sobre transição que está intimamente ligado ao lugar de travessia, que eu adoro pensar isso, assim. Ela vai entender que ela tem que estar o tempo todo caminhando nesse mundo, se atravessando a terra, para se entender enquanto artista, para se construir enquanto artista. Isso é muito interessante para mim. Eu peguei um trecho de uma entrevista que ela dá na década de 80, e só tem. Hoje as pessoas só acharam alguns trechos dessa entrevista. Eu não lembro agora qual jornal, né? Mas TV Cultura, TV. Alguma coisa assim. E é um apresentador nordestino. E a primeira pergunta que ele faz para ela é assim: Márcia, você foi para a Europa, você conseguiu vender quadros de São Paulo na Europa, tem quadros seus conhecidos em várias igrejas do mundo. Por que que você voltou para esse Nordeste tão cheio de fome, tão cheio de, sabe, vai assim vai, né, falando do Nordeste de forma bem degradada. E aí ela dá uma resposta, gata, tem uma precisão na língua que é uma gilete, sim. Tem como não sei. E aí ela fala assim, isso na década de 80 e 90. Eu não vim. Eu não voltei, na verdade. Eu falo, não voltei. Eu vim, mas eu tô aqui, tô lá. E outra coisa, essa imagem de Nordeste sofrido é você que pinta. Então, o pensamento, sabe, é tão fora da nossa época, quanto mais a gente falasse de 20, 30 anos atrás, que me surpreende muito. Assim, então é uma gata que vai realizar um movimento daquilo que é profano, que não está na superfície aqui dessa, uhum, sabe? Tá na superfície, mas um movimento mais distante. Ela
vai construindo caminhos que vão levando a gente a pensar e a se desfazer dessas certezas. Como quando eu falei do perigo, do risco, sabe? Muito, muito contraditório, desculpa, muito contraditório. Ela vai, né, por exemplo, se vestir a vida inteira de freira, ou no final da vida dela, ela comprou uma casa no Eusébio, ela se vestia de freira dentro de casa. Ela disse nessa entrevista, inclusive, que ela era casta. E aqui em Fortaleza, quando vinha para a capital, ela se vestia de freira putinha, Uhum. com a freirinha com o vestido curtinho, ó, que louca, né? Maravilhosa. É, é uma gata que vai pegar. Aqui a gente tem, por exemplo, aquela igreja da Duque de Caxias. Acho que não sei Coração de Jesus. não. É outra que é uma redondinha, tipo um mosteiro, um negócio assim. Não conheço muito de igreja católica, não. Igreja do É, Carmo? acho que é, que tem uma estação do lado. Uma igreja enorme, assim. Que tem uma cúpula redonda em cima, do lado do Parque das Crianças, em frente ali. Essa igreja, ela tem vários quadros da Márcia, que são... Ela pintou a Via Sacra, né? Então, todos os quadros da Márcia imensos, na igreja inteira. O que que ela fez? Quando você olha para o rosto dos soldados, você vê que ela pintou no rosto dos soldados o mesmo rosto de uma turma de frades da época que ela não gostava. Então, os soldados que estão batendo lá em Jesus, tem a cara deles e a carinha lá dos frades da época. Uhum. Ela pintava o rosto dela no rosto de Jesus. É um jogo, ó, com um figurativo, que é de outra ordem, que não dá pra gente dizer que é figurativo, que já vai desorganizar, sabe? Que ela vai conseguindo ser profana naquilo que é linguagem, então não só na religião, mas na arte também. Ela tem quadros dela em que ela pinta, na Santa Ceia, por exemplo, ela pinta o pezinho do discípulo bem afiadadinho, assim, bem feminininho. Isso ali já dá uma mudança no quadro inteiro, né? É um gato que vai para a Europa e estuda, né? Enfim, que ali era o possível para ela enquanto saída de alguma coisa. Consegue ter acesso a outras produções, a outros procedimentos, a outras técnicas, né? Você fala do barroco. Ela vai se adaptar, né? E vai, na verdade, roubar muita coisa da técnica que a gente chama de cusquenha, né? Que é uma técnica pouquíssimo conhecida. Ela volta pra cá, ela passa um tempão nos mosteiros. Volta não, ela vem, né? Eu não disse que volta, ela vem, porque ela tá aqui e tá lá. E tá aqui agora. Ei! É, e vai viver no convento de Guaramiranga. Não lembro agora se com os capuchinhos, né? Que a Uhum. gente Sim. chama lá, Uhum. são o convento dos capuchinhos, os caputinhos. Ela vai viver lá, vai fazer direção de arte para cinema, coisa assim, poucas pessoas sabem. Então, essa gata, assim, ela consegue, e não é única, sabe? Assim, um exemplo de gato, de trava da peste, Uhum. né? Que anuncia a peste do cabra. É um exemplo de operação, de entender a travestilidade enquanto operação, enquanto metodologia de vida que para mim assim é de uma riqueza imensurável. Quando você falava, por exemplo, de disciplinas, a travestilidade para mim, enquanto metodologia de vida, né, que tem a ver inclusive com esse lugar ecológico, é de um nível de riqueza de saber que foi a universidade que criou essas separações e que dividiu o mundo em disciplinas. Mas para a gente, estar na rua, por exemplo, sempre foi sobre dança, sobre engenharia, sobre biologia, sobre uma matemática que tinha que ser muito bem feita para sobreviver, né? Então, é de um nível de riqueza, assim, muito grande. Meu encontro com ela foi tá sendo muito incrível, assim, né? Às vezes eu ando perseguindo ela, às vezes eu peço, pelo amor de Deus, o fantasma dá um tempo aqui que eu preciso fazer outra coisa na minha vida. Mas é esse lugar muito gostoso também de ter me aproximado da família dela, né? A família dela conseguiu recentemente que a identidade dela fosse mudada, o Uhum. nome dela fosse mudado pós-morte, né? Acho que não tinha acontecido aqui no Ceará ainda. Então, esse movimento de ir para Limoeiro, de visitar o túmulo dela, de ter gatos agora, amigas, que estão fazendo cartas psicografadas dela. Bicho, a gente não tá mais deixando essa gata quieta, mas eu acho que ela tá gostando, assim. Então, agora, aí para encerrar, a gente conversou muito contigo, podia conversar ainda a noite toda, né?
Eu queria ouvir também sobre a exposição, né? Uhum. Assim, e há uma travestilidade, como você falou, ecológica no teu trabalho, ou uma relação com as questões ambientais, que também me chamou a atenção, né, Uhum. nesse teu trabalho. Então, é um pouco ouvi-la, né, assim, de Abril da Mata, sobre o que você tem por travestilidade ecológica, por travestilidade ambiental. Eu tô contando um monte de segredos, gente, mas aí depois vira mentira, nem era isso ali mesmo, eu acredito em outra coisa, então não vou me preocupar com isso, não. Mas para mim, quando você fala de diversidade, por exemplo, dessas estratégias de habitar, para mim, por exemplo, pensar na ecologia agora, como para outras gatas, acredito, travestis, tem sido uma forma de habitar esse espaço. Se saindo, inclusive, se desfiliando, inclusive, do campo de estudos em gênero e tentando ali se ajuntar, se aglomerar temporariamente com esse campo de estudos que está um pouco mais habitável para a gente, assim. Que não é, lógico, como todos os outros campos de estudo, não é muito convidativo, mas com esse lugar que parece interessar mais por hora, né? Acho que, inclusive, produção de pessoas trans de outros lugares, Paul Preciado, por exemplo, tem tido uma atenção ou uma sensibilidade a entender que esse lugar, enquanto campo de produção, está sendo mais propício a germinar coisas novas, ou a germinar novos pensamentos, não sei, novas críticas, inclusive, ao mundo, do que necessariamente o campo de gênero. Tô falando da ecologia enquanto campo ali de pesquisa, né? Tanto na política quanto na universidade em si, né? Que é também muito novo, né? Que vem também de um lugar muito colonial, de certa forma, né? O que nasce a partir de um terreno colonial, né? É, mas essa exposição ela, para mim, ela não é sobre isso, mas ela nasce, ela acontece quando eu me encontro com essa perspectiva, que é muito também uma perspectiva que eu encontro no livro da Castiel, que é outra pensadora travesti com amor de paixão. Castiel, autora brasileira, ela lançou um livro há uns anos atrás, chama Quando o Sol Aqui Não Mais Brilhar, a falência da negritude. E ali naquele livro ela vai ter um olhar sobre a humanidade que ao mesmo tempo de fora, sobre o humano, que ao mesmo tempo de fora ela consegue ir num fora pensar um dentro, mesmo sabendo que está toda entranhada nisso, que é muito poderoso, assim. Uma forma, uma ativação que ela faz assim, de lugar de pensamento, que eu gosto muito, e que ela vai pensar diversos problemas sociais a partir de uma lógica que ela também assume que é ecológica. Ela vai pensar, por exemplo, eu falei de tráfico. Uhum. Ela vai pensar que o tráfico ele se tornou um problema de justiça, ou é para ser um problema de saúde, ou não sei o que, que a gente vive debatendo sobre isso enquanto campo social, mas ela, na verdade, vai pensar esse movimento enquanto uma tentativa do humano de garantir o domínio do reino vegetal. E só dando um exemplo para pensar como esse lugar, né, ou como ela vai operando, um lugar sobre a ecologia que está em uma crítica à própria construção do humano. Então, ela vai colocar o sol, por exemplo, né? Que eu trabalho muito nessa exposição. Eu trabalho com a luz do sol, eu trabalho com tudo aquilo que vem a partir do sol. Com esse sol que existe enquanto beleza. Eu, sendo professora de estética, vou falar de beleza. Trago de novo essa categoria aí como fantasma para a gente pensar em alguma coisa diferente. Porque eu tô falando ali de uma beleza que vem com a luz do sol, que é uma beleza hiperbólica no nível de você não consegue. É tão belo e tão intenso que eu não consigo enxergar. Então, para mim, existe mais quando eu fecho o olho. Eu só consigo enxergar fechando o olho, sabe? São algumas das coisas que vem aí que a Castiel traz, né? Ela pensa, por exemplo, que a morte do sol seria o maior medo do humano, porque a gente ainda está no meio, é o mesmo assombro da Idade Média, assim, sabe? A gente tá, do Renascimento, enfim, de várias épocas, de todas as épocas do Ocidente, né? De todas as etapas do Ocidente, depois a uma linha do tempo até. Olha lá. Mas que é essa tentativa do humano de não perder o seu domínio sobre tudo aquilo que há na Terra.
Então, ela vai. Estou falando aqui porque é um nível de pensamento ecológico que não está. Quando, por exemplo, ela pensa no incêndio, ela pensa em todos esses problemas ambientais, ela não tira a responsabilidade de forma alguma, né, do que está acontecendo, não mas ela faz uma crítica de uma forma que ela consegue chegar até o momento de perceber, até o momento de perceber que é, o humano ainda acha que é ele que vai destruir a Terra, quando na verdade o que está em xeque, talvez, é a própria forma de existência humana. Então, a partir daí, eu acho que essa exposição começa a nascer como um exercício em arte de criação de formas de vida que podem resistir, o que vão atravessar esse conjunto de crises que a gente enfrenta agora. E aí, nesse processo, eu deixo de transicionar, deixa de ser uma questão entre ser homem e mulher, isso já não faz mais sentido. Faz mais sentido transicionar junto ou em direção a animais, a estrelas, a astros, a poeira, a tudo aquilo que é natural, como uma gilete é natural. Faz sentido transmutar junto a formas de vida que, inclusive, que o humano diz que não são formas de vida. Ele catalogou que é desprovido de vida até, né? Então, eu tô falando tudo isso, gente, mas eu acho que as obras dessa exposição, e acho que tem sido assim, o mais gostoso de olhar para essas obras lá em exposição, tem sido o exercício que eu fiz muito durante esse processo de criação, né? Que foi junto com a Jota Mombassa, que estava fazendo a tutoria da criação, né? Eu fiz muito exercício com ela de chegar no lugar enquanto artista ali, né? Esse ano, meio do ano passado, né? A gente passou mais ou menos um ano tendo as obras, que era de tentar não deixar um certo conjunto de argumentos vir antes da criação. Não que o argumento não seja também um processo de criação, não, esteja, né? Não é uma divisão, aí não é nada disso, mas uma estratégia de criação de tentar ouvir mais as materialidades que eu estava trabalhando, as que eu escolhi e as que me escolheram. Então, eu queria ouvir mais das giletes, entender mais, me cortar mais com as giletes para ver dali onde era que surgia alguma coisa, sabe? E foi muito gostoso fazer esse processo, assim, de tentar ouvir mais as coisas, falar menos. É um processo que eu tô feito muito esse ano. Não tô fazendo agora, porque é uma entrevista que vocês me convidaram para falar. E que tô fazendo pouquíssimo, inclusive. Acho que por isso tô falando tanto. Mas também tentando falar sempre de uma outra ordem, né? Tentando falar sempre a partir da desordem, não sei. Então, Trava da Peste, Linda Quanto o Sol, que é o nome que eu mais gosto, né? Que é o Linda Quanto o Sol. Tá em exposição agora, tá encerrando agora no mês de julho, né? Dia 28 de julho a gente encerra o ciclo, dá esse giro aí em torno da exposição. Para mim é uma exposição que trata muito sobre isso, sobre essa beleza que é hiperbólica, sobre esse nível de saturação, que vai estudar a penumbra dentro da luz do sol. Então a gente, ó, curioso, né? A gente fez um movimento muito que para a gente ia ser muito fácil, assim, né? E assim, institucionalmente que foi de tirar as partes que cobrem a clarabóia do museu, né? O Museu de Arte Contemporânea aqui do Ceará, ele foi todo pensado para a entrada de luz do sol. Uhum. E ele é todo tampado, né? A última vez que artistas destamparam foi nos anos 2000. Então a gente teve toda uma leva de geração, inclusive a minha, de artistas que visitou e conheceu o MAC sem a clarabóia. E aí, no meio desse processo, né, quando a exposição abriu, veio uma pessoa para mim e disse assim: amiga, qual foi o edital que vocês conseguiram para poder comprar essa clarabóia de vidro belíssima? Então, o negócio estava lá, a gente descobriu, achou que eu tinha comprado uma clarabóia de vidro, né? E eu disse para ela que foi caríssimo, lógico, porque é isso que vai, né? Vai fabulando também os fuxiques da cidade. Mas, então, com todo esse trabalho do sol, e tem sido assim sempre uma loucura voltar na exposição. Essa semana a gente gravou um filme lá que chama Beleza que Queima, que vai ser lançado agora, no fim da exposição também, junto com o catálogo.
E, gente, pra quem sabe o que é gravar uma cena, você gravar uma cena dependendo da luz do sol, é o babado de. Não existe ordem do dia, não existe. Uhum. É outra lógica, assim, então esse negócio desconcerta. E em tentar, né, muito em crise, propor essa crise, porque para mim é isso. É sempre fazer com que essa crise seja coletiva. É dizer assim, meu bem, eu cheguei aqui num ponto de leitura, ou de trabalho com a materialidade, ou de alguma coisa que virou um problema para mim. O fantasma da massa virou um problema para mim de tal forma que eu não vou conseguir ficar com isso. Então eu vou tornar ele público. Vou jogar ele pro mundo aí, lidem com isso, né? E não vou abandonar ele, não. Vou estar aqui junto com vocês. Mas vamos lidar com isso. E tem sido esse processo, o processo de criação e de exposição, por exemplo. Dá muito a ver isso, assim. E, e maior dificuldade para mim tem sido encontrar essa penumbra que eu trabalho tanto, né? Estou procurando tanto esse lugar de penumbra, de indiscernibilidade, exatamente no lugar que talvez seja o lugar mais claro possível. É isso. Obrigado, Nana. Obrigado, meu velho. Obrigado pelo convite. Tomara que alguém assista até o final, mas é tudo.